Feira Santa, aqui estão os heróis da resistência. Oxa. Eliezer Rodrigues e Edna Maciel. Hein? Na trincheira da informação. Na trincheira da informação, Muito bom. exatamente. Olha, esta data tem que ficar marcada nos Histórica. anais do sistema de Cadê o comunicação. João? Não é, não? Cadê o João e o Tássio? O Tássio está dedicado a uma missão específica. Né, e Fazendo tal. cálculos, imagino. Também. E o João Magalhães, ele vai um dia de folga, né? Porque também Interior. Vai lá para qual é a cidade dele mesmo? Monte Chapéu. Não, vai não. Amanhã ele tem que estar aqui, tem fechamento do jornal o dia. Então, Então não dá pra merece, ele, merece, né? merece. Elias, tudo tranquilo, né, Elias? Tudo em paz. Você vai ficar mesmo em Teresina? A mulher tá grávida, tá. É. O Não pode, Elias tá na fase... não pode se distanciar muito daqui, não. Não, o Elias está na fase de chocar, de ficar de pé. Que e tal. isso? É chocar. É, o tempo popular. Ah, entendi. Acho engraçado, viu, Elias? É que a Edna, ela é uma pessoa, é mais popular do que se possa imaginar. Ela fica querendo impor. Não, uma mas o que ele certa- falou ainda agora... Uma linguagem erudita. Exatamente. Esse é erudita, Não, mas chocar é demais. Eu fiquei chocada com esse choque aí dele. Eu fiquei chocada. Não, eu vou ser sincero. No bloco passado, falar de ovo de Páscoa. Eu falei, você recebeu o ovo de Páscoa, recebeu ovinhos de Páscoa. Peraí, né? Eu fiquei chocada com o tema ovo. Qual o problema, Elias? Ovinhos é um diminutivo de ovo. Qual o problema? Mas é porque você não viu o que ele estava falando antes disso tudo que ele falou, Elias. Pelo amor de Deus. A senhora já tem 64 anos, tem que ter um negócio... Não vamos Entendeu? colocar o Vamos Elias lá. nessa conversa, que ele é novinho. Eliezer Rodrigues e Edna Maciel, eu recebi aqui o vereador Ismael Silva, do PSD. Né? E o vereador Ismael Silva, né, disse o seguinte: ele está no PSD, permanece no PSD. Tranquilo. Aí eu perguntei para ele, o senhor pretende concorrer? Ele disse, ninguém pode dizer que não. Mas eu achei interessante a postura do vereador, porque ele disse, minha prioridade é a reeleição para vereador. Se no meio desse caminho surgir uma oportunidade, eu posso até aceitar, mas prioridade mesmo é ser candidato à reeleição. Aí eu disse para ele o seguinte, vereador, eu tive informações de bastidores que o PSD ainda não definiu qual o caminho percorrer nas eleições do ano que vem. Mas decidiu, por exemplo, o caminho que não vai percorrer, que é apoiar a reeleição do doutor Pessoa. Isso já está fora de cogitação. Então, qual a consequência primeira? A saída do vereador Renato Begé do partido, do PSD, né, Elias? Quer dizer, vai para outro partido, porque ele apoia a reeleição de doutor Pessoa. Aí eu perguntei, vereador, dependendo de quem o PSD vai apoiar, isso pode pesar na sua permanência e saída? Eles pode pesar. Então, quer dizer, o vereador pode também, aliás, dos três, ser mais uma baixa do partido já para o ano que vem. Sim, o vereador Ismael, ele não nega a sua afinidade maior com o grupo do ex-prefeito Silvio Mendes. Inclusive, apoiou o ex-prefeito na disputa para o governo do estado agora, né, passado. aliás? Exatamente. Então, entre estar na base de doutor Pessoa ou, eventualmente, no grupo ligado ao governo do estado, sem dúvida, Ismael já demonstra uma tendência de marchar com Silvio Mendes. Nem doutor Pessoa, nem PT fazem ali o estilo de discurso adotado por Ismael Silva. Olha, Marcel, outro ponto que eu tratei com o vereador também, ele foi muito duro, inclusive a Elias estava lá e acompanhou na Câmara, um discurso que o vereador fez, no caso da não votação do empréstimo junto ao Banco Francês. Sim. Na verdade, não é a votação de um empréstimo, aliás, é a segunda votação. O projeto foi aprovado em 2020, ainda na gestão de Firmino Filho. Né? Então, a votação, é a segunda votação, porque o Tesouro Nacional pediu para fazer algumas adequações, né? Passaram, já são 2, 3 anos, então tinha que ser feitas algumas adequações. Voltar para a Câmara, foi aprovado na primeira votação, então, como disse o vereador, não tem nada a ser discutido, é só colocar em pauta e aprovar. Né? E ele foi muito duro em dizer o seguinte, que não vai compactuar com determinadas posturas de alguns parlamentares, porque diz que não vai ser vítima, ridicularizado ou vai ser vítima de agressão
por parte da população, quer dizer, pagando uma conta que não é dele. Quer dizer, o vereador nesse aspecto, ele mostra coerência, mesmo sendo oposição, ele podia fazer coro e tal, mas ele mostra coerência, né? O vereador Ismael tem uma postura muito diferente. Desde o início, aqui no Política do Dia mesmo, e nos quadros que nós temos relacionados à política, Douglas, a gente tem observado, ele tem o que a gente chama de posicionamento, ele é firme, né? Independente de ser base do governo ou não, quando o projeto ou a proposta seja da base do governo ou não, né? No caso da base do prefeito, ele sempre se colocou, soube se posicionar, tem um olhar bem direcionado para a população. A gente olha isso. É claro que tem as questões políticas, é claro que ele tem o partido dele, mas a gente nota isso. Tivemos agora e mostramos aqui as últimas conversas dele com o ex-prefeito Silvio Mendes, e ex-candidato e talvez futuro candidato, né, pelo que a gente vê. Ele disse, inclusive, e ele fala que tem... Ele não disse que sim, nem que não, mas... Isso, ele não... Ele disse que sentiu uma disposição. Isso, e se tiver, o que a gente nota é como o Eliezer falou. É claro que a tendência dele é mais para Silvio Mendes do que para o prefeito, porque ele coloca, como você disse, que veementemente que com o prefeito não vai. Então, assim, é a postura dele, nós estamos acompanhando todo esse perfil e creio que esse posicionamento dele em relação à votação também, que era uma coisa que já se esperava, a expectativa era essa. Vimos ontem, analisamos aqui, que se tratou sim de uma estratégia, então ele está no direito dele e a gente já está vendo para que caminho parece que ele está tomando aí para as próximas eleições. Agora está danado, porque o projeto de empréstimo tem que ser votado na próxima terça. Diz a legislação, não tem jeito. Se não colocar em pauta, não tem sessão. Então vai ter que ser votado, né? Como disse o vereador Tony Zeliro, eu achei interessante a fala do vereador. Ele disse o seguinte: olha, o parlamentar que é contra, que tenha coragem, né, Elias, de ir lá e votar contra, e não ficar, né, segundo o vereador Tony Zeliro. Né? Falando em vereador, Elias, você conversou com o presidente da Câmara e com o vereador Roberval Queiroz? Conversei. Hoje pela manhã, na Câmara Municipal, tanto o presidente como o vereador Roberval estiveram lá e nós exploramos alguns assuntos, inclusive esse relacionado à tramitação dessas mensagens que pedem autorização para operações de crédito aqui na cidade de Teresina. Também falamos sobre articulação política, destinos partidários, reforma administrativa. Foram conversas bem proveitosas. Vamos acompanhar então Eliezer Rodrigues. O prefeito de Teresina, né, já chegou de viagem, foi até Brasília tratar da questão da saúde com a secretária, com a ministra da Saúde. Chegou ontem e com certeza eu acho que segunda-feira vai ter uma conversa com os vereadores, tanto por parte do secretário de governo, como também com o nosso prefeito, e eu acredito que vai se resolver o mais rápido possível, porque são 3 pautas de suma importância, como um empréstimo de 38 milhões de euros, esse dinheiro destinado também, voltado principalmente para a questão da zona rural, a questão de construção de casas, principalmente habitacionais, casas de suma importância para a população de Teresina, principalmente no momento que você vê aí muita gente nesse inverno aí sem um lar, sem uma casa, e esse projeto é voltado praticamente para isso. Bom, aí nós ouvimos o vereador Roberval Queiroz. Está pronto o presidente da Câmara, Samuel, Rafael? Hein, meu primo? Confirma aí com o Rafael, está pronto? Sim. Vamos lá. Ouvir então o que disse o presidente da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Enzo Samuel. Eu tive uma grande oportunidade de aprender com o saudoso Firmino Filho. Quando eu fui candidato em 2012, quando ele foi candidato, ele estava fora do mandato para prefeito na disputa com o Elmano. Ele me ajudou muito do ponto de vista de incentivo. Tive a oportunidade de ser eleito em 2016, inclusive fazer parte da sua base aqui na Câmara Municipal, e aprendi muito com a sua forma de administrar. E principalmente, como eu disse, eu acho que o grande diferencial de um gestor é o amor, é o sentimento que move ele. Firmino sempre nos ensinou: acima de tudo, precisamos amar nossa cidade. Foi com ele que eu aprendi a amar essa cidade, querer o bem dela. Então aqui hoje nós lamentamos a ausência do prefeito Firmino Filho, porque ele foi um grande político, não só em Teresina, mas foi uma referência também no Piauí. Inclusive foi lembrado pelo vereador Ismael Silva, 2 anos da morte do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. É um nome que vai ficar marcado
para sempre na política piauiense, porque até então foi o único político a administrar 4 vezes a cidade de Teresina, 4 mandatos, né? Como nós temos o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, a ser o único político a governar o estado do Piauí por 4 vezes, como temos Lula como o único político a governar o Brasil por 3 vezes. Então são homens que guardam, que têm um legado inegável. Agora, Eliezer, 2 anos sem Firmino Filho, a partida do ex-prefeito Firmino Filho ocorreu ali depois da eleição, tal, mas o legado dele, aliás, permanece vivo ali, muito forte, ainda, bem presente, e o nome dele, a história dele, as pessoas que conviveram ali próximas, que quando você olha para alguém, sempre enxerga ali a figura do ex-prefeito Firmino Filho, tudo isso ainda vai pesar muito na próxima eleição, né? Com certeza, Douglas. Firmino conhecia como poucos a cidade de Teresina, controlava totalmente a gestão que ele conduzia, ele sabia a necessidade de cada comunidade, ele conhecia o perfil de cada membro da sua equipe. Foi um gestor que fez história, deixou um legado, até hoje é lembrado. Está aí a sua filha, a deputada Bárbara do Firmino, como deputada estadual, carregando essa herança que o pai deixou na memória dos teresinenses, e é praticamente impossível não lembrar do ex-prefeito Firmino Filho quando se fala de gestão, quando se fala de eleição, inclusive, sempre que nos bastidores se debate formação de chapas, cotação de nomes, a figura do ex-prefeito Firmino Filho é lembrado como alguém que faria toda a diferença. Se estivesse vivo, faria na eleição do ano passado, ou, quem sabe, na eleição do próximo ano. Enfim, um líder que fez história, que deixou uma marca de trabalho e deixou muitos ensinos. Tem muitos seguidores na política. Muitos articuladores agem conforme o que aprenderam com Firmino Filho. Então, é um legado prático, de fato, na vida dos teresinenses. Edna, para a gente partir aqui para o encerramento do jornal de hoje, sua opinião, quer dizer, mesmo com esses 2 anos, aí nós vamos ter ainda o próximo ano quase todo, eleição em outubro de 2024, aí serão quase, digamos, caminhando para o 3º ano sem Firmino Filho, mas vai influenciar muito, né? Quer dizer, quem conseguir melhor associar a sua imagem, quem conseguir melhor assimilar o discurso, o jeito de fazer política, ou seja, quem conseguir incorporar melhor o legado de Firmino Filho, vai ter uma vantagem tremenda nessa eleição, né? Exato, sem dúvida, antes de tocar nesse assunto de... Bota um detalhe bem rápido, é o seguinte, não adianta também, aliás, quem nunca conviveu com o ex-prefeito Firmino Filho, querer se apropriar de algo que jamais foi dele, né? Quer dizer, estou falando daquelas pessoas que realmente podem abrir a boca e dizer, olha, eu convivi e posso dizer que faço parte desse legado de Firmino Filho. A gente pode dar um exemplo bem claro ligado ao partido de Firmino Filho. A gente, quando, mesmo tendo suas diferenças, qualquer pessoa, você lembra, você logo observa, Silvio Mendes, quando você faz referência ao ex-prefeito, ao ex-gestor, você lembra dele. Quando você fala do professor da Secretaria de Educação, Kleber Montezuma, você faz Fernando referência, Fernando Said e outros, Luciano Nunes, deputado. Então, assim, a gente sabe quem realmente trilhou esse caminho com o Firmino Filho, ou mesmo com as suas diferenças. Então, assim, a filha dele, logo de início, nós mesmos aqui falamos, poxa, Bárbara de Firmino, né? Ligar, ela mais do que ninguém pode ligar o nome, associar o nome, não só como familiar, mas vai ter que mostrar que veio politicamente. A própria esposa também, no início se cogitava se ia trilhar por esse caminho, Lucy também, e aí acabou sendo a filha. Então, inegavelmente, estou aqui há 34 anos, cheguei já no início de Firmino Filho na política. Então, eu posso dizer para vocês, não tem um nome que a gente lembre, que faça mais referência
em termos de gestão, administrador, que seja Firmino. Então, é óbvio que, como você falou, quem fizer mais essa referência, e detalhe muito bem observado por você, mas que realmente tenha ligação com o político, com o homem, vai sim ter seu saldo aí nas próximas eleições. Antes de encerrar aqui, tem uma imagem para a gente mostrar aqui, Rafael? É mesmo, muito interessante o que aconteceu hoje. Coloca aí na tela aí, por favor, a imagem. Aí é uma fã da Edna Maciel. Do Dia News. Quem é Edna, por favor? Olha, eu estava fazendo a matéria do Comércio no Centro e olho aquela mulher fazendo gestos para mim, né, na linguagem, né, de sinais. E aí ela fez para mim assim, né, que a Josi estava me ensinando aqui, que quer dizer gosto, A Josi né? sabe da linguagem de sinais? Ela sabe bastante, ela estava me dizendo, pelo menos alguma coisa. E aí eu, é claro, como leiga, né, mas já trabalhando como jornalista há muito tempo, entendo um pouquinho também, e aí a gente conseguiu se comunicar, tirou a foto, perguntei se eu podia tirar, ela falou também da negritude, fez assim para mim, que me ensinou, me deu a entender que muitas pessoas não nos aceitam pela cor da nossa pele, me abençoou e pediu para que a gente fizesse essa referência. Então, falei certinho, Josi? Linguagem de sinais, olha aí, me corrigindo. Linguagem de Libras. Língua. Não, língua de sinais, sinais. Ou Libras, né? Ou Libras, Ou a língua de Libras. Então, corrigindo, então, por isso que eu estou dizendo, a Josi estava nossa produtora aqui, né? Hoje o Renato deixou a gente de lado. Tu não falou que o Renato está de folga, só falou dos meninos. Então foi isso, tá aí a imagem dela. Como é que é o nome dela aí? Nós colocamos um nome bem diferente. Ela me deu o nome dela, deixa eu mandar aqui para você. E ela é do bairro pertinho do Mocambinho. Ela falou que está nos assistindo, perguntou qual era o horário. E aqui eu dei Ileia, do bairro Aroeiras. Eita, papo difícil esse nome, meu Deus. Ileia, do bairro Aroeiras. Foi ela mesma que escreveu o nome dela, um nome diferente, né? Tem a voz aí da consciência. Pois não? Como é, meu primo? Ela deve ter feito assim, né? Olhou pra você, deve ter feito aquela história da cabine. Não, ela fez assim. Sim. Eu gosto, né? E a Josi me ensinou que não é o caso que eu vou fazer pro Douglas, mas disse que eu gosto de você também, viu? Sim, mas é amizade, não tem nada a ver com... Eliezer, meu amigo, muito obrigado pela paz. Você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer aqui ao vereador Edson Mello, está na audiência, mandou para nós um vídeo falando do ex-prefeito Firmino Filho. Não vai dar tempo, mas agradecemos aqui a estima, a audiência do vereador Edson Mello. Não, mas é o seguinte, não dá tempo hoje, mas a gente coloca na segunda-feira. Isso. Pode ser. Na segunda-feira a gente coloca esse vídeo. Obrigado ao vereador Edson Mello pela audiência, nosso telespectador. E você participa conosco aqui também. Eliezer, feliz Páscoa, um grande abraço a você, a família toda. Feliz dia do jornalista, né? Amanhã. Dia do jornalista amanhã. É hoje, rapaz. 7. E hoje são quanto hoje? Hoje é dia 6. Meu Deus, depois eu que tô com 5.9. Né? Porque é trabalho demais. Você fica... 1-0 pra amanhã. Um grande abraço, até segunda. Tchau, até lá. Edna Maciel. Viu? Não. Eu, hein? Josi, eu gosto de você também, né? A gente auxilia, né? Obrigada, muito obrigada. Feliz Páscoa para vocês todos. Feliz Páscoa, dia do jornalista. É você que nos acompanhou. Muito obrigado pela audiência. Prazer ter a sua companhia aí do outro lado. Seja a companhia, o jornal inteiro, ou a audiência rotativa durante as 2 horas de jornal. Segunda-feira estamos de volta com o Jornal Dia News. Até lá.